Olá pessoal, tudo bem? Eu queria falar com vocês sobre motivação. Essa palavra, motivação, tem sido muito usada nas últimas 2, 3 décadas. Realmente muita gente falando sobre motivação, que você tem que se motivar para o seu trabalho, na sua vida pessoal, para fazer exercício físico. Todo mundo tem que encontrar motivação. A questão é, talvez essa não seja a melhor palavra, porque motivação não necessariamente é uma coisa boa. Eu vou explicar. Motivação é ter um motivo, algo que te leva numa determinada direção, algo que te dá uma razão para se mover numa determinada direção. Mas não necessariamente é uma coisa boa. Por exemplo, se alguém for sequestrado, essa pessoa certamente tem um alto nível de motivação para fazer o que for necessário para ter a liberdade de novo. Só que, obviamente, isso não é um sentimento bom e não necessariamente vai tirar o melhor dessa pessoa. Porque existe uma premissa hoje em dia falsa de que você consegue o melhor do potencial das pessoas quando você simplesmente motiva, dá algum motivo para ela fazer aquilo. E os mecanismos pelos quais se tenta motivar as pessoas apenas cria nelas um ambiente parecido com esse do sequestro. Ou seja, você tem um problema a ser resolvido. E o quanto antes. Então, em geral, você tem um prazo e um problema para ser resolvido. E isso já é a razão suficiente para você fazer alguma coisa. Só que, para mim, existe uma outra palavra muito mais poderosa e que, de fato, tira o melhor de nós. E aí, eu prefiro usar essa palavra, que é entusiasmo. Por que entusiasmo é tão melhor do que qualquer outro tipo de motivação que você tenha, por exemplo, por causa de um salário, ou por causa de um prazo, ou por causa de uma nota, ou qualquer outra coisa? Porque é só com o entusiasmo que o seu corpo prepara um terreno propício para a sua criatividade, para você criar soluções novas. Tenta lembrar da sua história, dos projetos que você considera que foram mais bem-sucedidos e nos quais você botou um toque da sua criatividade. E tenta lembrar qual tipo de sentimento você tinha ao fazer aqueles projetos. Certamente você não estava apenas motivado ou pensando em algum retorno imediato, mas você de alguma forma encontrou entusiasmo naquele processo. Então, é importante a gente distinguir essas duas coisas. E nós, como professores de tecnologia, que estamos querendo o tempo todo causar no aluno a criatividade, no processo maker, por exemplo, é importante que a gente tente o tempo todo causar nele um entusiasmo autêntico, ou seja, uma identificação dele com aquilo que está sendo feito, para que surja dele esse tipo de energia que é a única que propicia a criatividade.